Olá, boa noite. Que a paz e a graça do Senhor Jesus seja com você, seja com a tua família, com a tua casa, e que a sua vida, sua família, seus caminhos possam estar de acordo com a vontade de Deus, que você possa estar caminhando na direção da palavra do Senhor, porque uma das coisas mais terríveis neste mundo, na vida do ser humano, é ele andar por caminhos que às vezes a mente dele, o coração dele, os sentimentos dele vão direcionando e muitas vezes esses não são os caminhos do Senhor, não é a direção de Deus, e andamos às vezes enganados achando que nós estamos andando no caminho certo. Por isso que a nossa vida precisa estar baseada em comunhão de acordo com a palavra de Deus, que é a vontade do Senhor. Então eu quero compartilhar com você de um texto lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso de número 4 e 5, diz assim: A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Eu vou ler o 6 e o 7. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes do século para nossa glória. Bom, esse texto aqui, ele nos faz a gente pensar, refletir numa verdade de Deus. Você vai observar que Deus ele não trata da questão da inteligência. A inteligência é muito importante. Tem muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas que vivem nesse mundo e você admira a inteligência. Às vezes ele é um aluno super inteligente, é um profissional inteligente, é um pai, uma mãe, é um atleta muito inteligente, um professor muito inteligente. Mas a Bíblia ela fala que o que direciona a vida do homem, o que leva o homem na direção da vontade de Deus não é a inteligência, é a sabedoria. E não a sabedoria deste mundo. E nós vemos muitas pessoas também na história da humanidade que foram sábios, homens sábios. Entre os servos de Deus, entre os apóstolos, entre os missionários, grandes missionários da história, entre muitos sábios, filósofos, né? Muitos homens sábios. Porém, essa sabedoria, ela muitas vezes ela é limitada porque é uma sabedoria humana. E Paulo ele fala que ele não veio pregar, não veio falar palavras de sabedoria humana, palavras persuasivas, ou seja, palavras lisonjeosas, enganosas, que massageavam o ego, que viessem massagear o ego do ser humano, viessem concordar com o seu pensamento, com a sua maneira de pensar. Não, palavras, sabedoria, não dos homens, mas a sabedoria ou em demonstração do Espírito de poder, para que a fé do homem, do ser humano, não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E ele fala que ele falava não a sabedoria deste mundo, mas a sabedoria de Deus que esteve oculta em mistério, ao qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Ou seja, a nossa vida precisa estar, nós precisamos buscar a sabedoria que vem de Deus, da palavra. Toda decisão, todos os nossos caminhos, todas as nossas escolhas precisam estar de acordo com a vontade de Deus. Quantas vezes tomamos decisões, falamos coisas, acabamos absorvendo tantas coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. Eu costumo dizer que quando nós oramos, se nós buscamos, dizemos que buscamos a Deus. Eu ouço muitas vezes, muitas pessoas falam, não, mas eu tenho orado a Deus e tenho falado com Deus, mas as decisões levam essa pessoa muitas das vezes a caminhos, a decisões, a escolhas completamente contrárias à vontade de Deus.
Então, às vezes a pessoa está andando pela sabedoria humana. E a sabedoria humana ela é baseada em sentimento, em deduções, né, em filosofias humanas, em sabedoria deste mundo. Então a Bíblia está dizendo que se você quer ter uma vida de acordo com a vontade de Deus, ande segundo a palavra. É a palavra de Deus que dá sabedoria ao homem para tomar decisões, para fazer suas escolhas, para trilhar seus caminhos, para andar de acordo com a vontade de Deus, porque certamente a sua vida, sua família e tudo aquilo que você fizer será abençoado por Deus. Então que você possa observar a palavra e que você venha atender a vontade de Deus, andando em sabedoria da palavra de Deus. É ela quem te direciona, é ela quem te dá direção à vontade do Senhor, né? Você pode ser inteligente, mas não ser sábio. Seja sábio, ande segundo a vontade de Deus, a palavra do Senhor. Seja obediente ao Senhor. Quem é sábio, ele obedece, ele é fiel, ele perdoa, ele ama, ele reconcilia, ele busca, né, fazer a vontade do Senhor, porque ele anda em sabedoria, ele não anda segundo o seu próprio coração. Não siga o seu coração, ande em sabedoria diante de Deus. O Senhor ele vai te direcionar, ele vai te abençoar, você e toda a sua casa, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te dê sabedoria na palavra do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe.